Bom dia, hoje é dia 22 de novembro de 2021 e a Consolai faz 20 anos e 8 meses. E para assinalar essa data resolvemos, até na sequência da COP26 que aconteceu em Glasgow e que terminou na semana passada, fazer uma conversa interna aqui com o Bruno Caldeira, que é o nosso especialista nesta área mais do ambiente e do carbono e destas temáticas ligadas aqui também ao clima, às alterações climáticas e à biodiversidade, ter uma conversa sobre o que é que são essas conclusões e de alguma forma como é que isto pode impactar com a nossa atividade em Portugal. Portanto, Bruno, bem-vindo à nossa conversa, mas pedia-te só para fazer aqui um pequeno balanço do que é que foi esta COP26, que acabou assim de uma forma a dizer que foi um resultado fraco, mas que acabou por chegarmos a um acordo e isso é sempre positivo de alguma forma. Não é? Sim, ok, Pedro. Bem, nós já vamos no COP26, não é? Portanto, isto não é propriamente uma conferência nova, portanto, já houve muitas outras. A de Paris é muito conhecida, a de Kyoto é talvez a COP mais conhecida de todas, mas isto é algo que já dura alguns anos a esta parte. As COP, elas têm vindo a transformar-se ao longo dos anos quase num género de um Web Summit. Portanto, isto aqui é quase o período anual, não é? Uma vez por ano, há aquele momento que nos acompanha durante 1 ou 2 semanas em que as pessoas falam muito das alterações climáticas, o tema está muito presente, vemos muitas campanhas, vemos um grande movimento e um grande folclore. E depois, estas COPs, que agregam muitos países, é muito difícil chegar a um entendimento e parece que os resultados que de lá saem sabem sempre a pouco. E este não é exceção a essa questão. Particularmente para a Europa, que tenta liderar sempre isto e que estamos habituados a um discurso cada vez mais ambicioso. Sim. Mais ambicioso, sim. E a Europa, nesse aspecto, pretende ser realmente o líder na revolução climática. Mas este COP, ainda assim, teve alguns pontos fortes, porque pela primeira vez, de forma mais explícita, procura-se reduzir o consumo de carvão, e, portanto, o que é um problema para os países emergentes. Também, pela primeira vez, há um acordo que engloba a maior parte dos países no que toca à desflorestação até 2030, o que é também um aspecto muito importante para irmos ao encontro de uma neutralidade de carbono. É também um momento em que, pela primeira vez, também se criou uma meta para reduzir as emissões de gás metano, que tem um impacto muito grande no clima e do qual a agricultura também tem uma responsabilidade grande e desproporcional relativamente a outros setores económicos. E em particular o metano está sempre muito associado à parte da pecuária, não é? E de alguma forma ficamos sempre com uma imagem que a pecuária é altamente poluidora, exatamente pelo metano e pelo multiplicador que ele representa relativamente ao carbono. Sim. Mas na verdade parece que nos esquecemos de diferenciar os vários tipos de pecuária, quer dizer, a pecuária em Portugal está essencialmente ligada a modelos extensivos e a sistemas agroflorestais, que no seu conjunto não têm um impacto que têm outros modelos de produção. Não é? Sim, e eu acho que esse é um dos problemas destes eventos globais, em que nós olhamos para os problemas de uma forma muito macro. E quando se fala no problema do gás metano, à cabeça vem a pecuária como um todo, vem também a queima de combustíveis fósseis, mas não nos permite avaliar a particularidade depois de cada uma das regiões. E, de facto, aí a Europa sai penalizada naquilo que é a visão global da pecuária, que os decisores políticos e as campanhas de marketing e as organizações não governamentais tentam retratar o setor. E quando se fala de pecuária em termos mundiais, fala-se muito da desflorestação e, portanto, coisa que nós em Portugal e na Europa também em geral não é um tema, não é? Fala-se muito também, está englobado também nas emissões associadas à carne, o transporte, está o refrigeramento, tudo questões que para nós não se colocam.
E mais a adicionar a isto a questão do extensivo, que nós utilizamos o extensivo em locais que de outra forma não teriam aproveitamento qualquer nenhum, portanto, solos pobres, e que o que aquilo iria conduzir era incêndios, e incêndios iria conduzir à desertificação, o que no final do dia iria contribuir ainda mais para o problema das alterações climáticas. Está tudo aqui um conjunto de questões que são retratadas para a opinião pública de forma muito genérica, de forma muito macro, num evento de uma grande magnitude como este, mas que depois escapam aqui as particularidades, e é aí que eu acho que a Conselai e outras empresas do setor têm um papel importante para ajudar a esclarecer e também a sensibilizar. Sim, esse papel de transferência de conhecimento para o setor, eu acho que temos tentado assumir eu acho que é muito neste importante. Ponto é fundamental, de facto é fundamental. Mas outra questão também do COP que eu acho que foi interessante é que cada vez mais vemos as empresas envolvidas em torno do tema. De facto, por exemplo, em título de exemplo só, a Microsoft anunciou que vai compensar as emissões de carbono desde a sua existência. Portanto, o que estamos aqui a falar de largas quantidades de toneladas de CO2 que eles vão compensar. Temos também o exemplo em Portugal, que começa a ser também cada vez mais conhecido, da BP, que diz que compensa as emissões associadas ao abastecimento de combustíveis. Portanto, há também aqui um alargar e um aumento de consciencialização em torno do setor privado no que toca às alterações climáticas, e já não são só boas intenções, não é? Portanto, há aqui também um passar para a ação e um passar para a prática. E quando olhamos para isto, nós vemos aqui algumas questões que são comuns a todos eles. Todos eles precisaram de conhecer as suas emissões e caracterizar o seu negócio, e alguns deles, a seguir, partem para a própria compensação das suas emissões. Isso é muito interessante ver este movimento a acontecer. Ainda recentemente, estás bem envolvido nisto, lançámos também a Neutrologia, exatamente no conceito de contabilizar e compensar, que é aquilo que o setor vai ter que estar desafiado a entrar neste modelo também e ser capaz de poder responder a este desafio. E há mais uma coisa da COP que tu não referiste e que eu acho que é importante e pode impactar o setor, tem muito a ver com um aprofundar da importância da finança e do setor financeiro naquilo que tem a ver com os negócios, ou seja, a necessidade que o financiamento tenha por trás um conjunto de compromissos ambientais e que esteja ligado a este risco ambiental. E a questão do risco é uma questão absolutamente crucial, porque ele também vai impactar as próprias opções agrícolas dos agricultores no futuro. Portanto, e aí há um trabalho brutal de identificação do que podem ser medidas, eu diria, mais de adaptação às alterações climáticas que se põem muito em cima da mesa na nossa geografia. Não é? Sim, sem dúvida. Nós, quando olhamos, ainda mesmo falando da COP, nós estamos a ver compromissos até 2030 e outros um pouco mais longínquos até 2050, mas o 2030 está aqui à porta. E quando nós falamos em investimentos agrícolas ou florestais, mas essencialmente na área mais agrícola, em 2030 poderá haver um outro quadro legal que eventualmente até poderá criar fortes restrições a algumas atividades. Portanto, não é de estranhar que os investidores, quem entra com o capital, esteja já aqui a precaver-se de problemas regulamentares futuros. Portanto, e essa é também uma das linhas que estas instituições estão a seguir, no fundo é precaver-se para o futuro. E, de facto, nós, hoje em dia, e também com o capital e com o conhecimento que temos vindo a adquirir ao longo dos anos nesta matéria, podemos ajudar no fundo, de criar indicadores de sustentabilidade, muito agarrados a esta lógica das alterações climáticas, como é, por exemplo, a questão das emissões, com a pegada de carbono e também com a cenarização de utilização de certas práticas culturais, de certas preparações de terreno, etc., para criar cenários que podem ser mais ou menos favoráveis para as alterações climáticas e por essa via podermos tomar melhores decisões ou decisões mais assentes a este quadro que estamos a enfrentar. E eu complementava só como nota final de rodapé que, de facto, isso associado, sobretudo, a transferir conhecimento e a comunicar de uma forma mais clara
para os agentes do setor, para perceberem também os impactos, é uma coisa em que nos temos empenhado e que de alguma forma pode fazer muita diferença. Portanto, Sim. esta questão da comunicação e de poder minimizar toda a visão que às vezes há um bocadinho negativa do setor agroflorestal, alimentar, sim. Que no final do dia é um dos sumidores possíveis para todo este problema, tem que ser mais bem trabalhado e, sem dúvida. E acho que temos aí uma parafernália Sim, até de opções. Não é? Até porque aí nesse aspecto nós temos que ser um elemento que ajuda a explicar a situação, de forma a tentar desmistificar documentários, eventos como estes que são muito macro e que não retratam a realidade local, e nós precisamos de conhecer melhor e de comunicá-la melhor. Caso contrário, corremos o risco de sermos colocados num saco e não há diferenciação, e isso é um erro e não ajuda a resolver o problema. Muito obrigado por assistirem a este Favas Contadas comemorativo e espero que esta conversa possa ajudar também a esta reflexão tão importante para toda a sociedade. Muito obrigado.